Bom dia a todos e todas que estão aqui presentes. É um prazer enorme participar desse congresso, principalmente um congresso internacional de ciência, tecnologia e sociedade, e com temas tão interessantes e principalmente pertinentes nos tempos de agora. Eu me chamo Yara Cerqueira Linhares de Albuquerque e trouxe para vocês hoje um artigo com o título Corpos como Potência e Ativação de Narrativas Silenciadas. Trabalho no PPG-CEL, na UESB, que é um programa de pós-graduação em Educação, Cultura, Letras e Linguagens, na ECA, na Escola de Comunicação e Artes, como pós-doutoranda, na USP, e também sou professora colaboradora no Programa de Pós-Graduação em Dança da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, o meu resumo, eu vou apresentar um breve resumo sobre o que eu estou pesquisando na atualidade, para vocês terem ideia como está o meu andamento. Esse artigo ele tem como objetivo articular algumas palavras nucleares, como insurgência, a partir de Butler, a escuta, a partir de Bastos, o corpar, a partir de Katz, e a indisciplinaridade, a partir de Greiner, aos processos colaborativos de dança, em suas implicações, formulações e insurgências, aproximando ao conceito de alteridade. Seguimos ordenados diretamente por um conceito moderno, fazendo sentido ao que Descartes proliferou, categorizando a separabilidade como condição sine qua non ao que pode o corpo. Acreditamos que podemos começar a perceber outras narrativas e temporalidades, que nos atravessa principalmente com as convulsões que vêm acontecendo no mundo, impregnando o corpo, a partir de uma convicção centrada numa rede que configura o homem como o centro de tudo, centrada e no curtir do que Van nos propõe e nos apresenta. Essa pesquisa em andamento adota uma abordagem qualitativa, com leituras de artigos, revisão bibliográfica, apreciação de obras artísticas, participação de seminários, entrevista semi-estruturada, sendo análise feita de forma descritiva. Em diálogo com a teoria corpo-mídia, né, uma epistemologia extremamente importante, de Katz e Greiner, espera-se ratificar a proposta de deslocar para permanecer, segundo Albuquerque, como possibilidade de estabilizar padrões de pensamento e movimento. Apresentação e introdução. Esse artigo faz parte de uma pesquisa de pós-doutorado no Departamento de Artes Cênicas da USP, PPGAC-ECA, sob a supervisão da professora doutora Maria Helena de Araújo Bastos. Bom, seguimos buscando e interessadas em ativar narrativas co-implicadas em projetos de criação em dança, com performers, espectadores, coautores e pesquisadores que se fazem impactados pela contradição que habita o fazer política hoje. Essa escrita propõe pensar determinadas materialidades compositivas a partir dos modos de existir, perceber destes profissionais na cena, em seus contextos e em suas precariedades, e também atentar para o protagonismo de discursos moduladores dos atuais modos de vida. Somos constituídos a partir de nossos atos e ações na relação corpo-cultura. A arte é capaz de subverter e materializar outros modos de ser e ver em conjunto nas relações corpo, contexto, tempo e espaço. O corpo coloca tudo em movimento, fazendo-se, tornando-se a própria materialidade cínica para pensarmos processos estéticos compositivos em práticas e contextos diversos. A pergunta norteadora. Começamos com a seguinte pergunta: uma potência micropolítica encontra na experiência da alteridade operadores de movimentos a lançar-se em processos de experimentação de narrativas ativadas e impactadas pelo contexto que habita? A proposta não é responder essa pergunta, mas seguir com ela, permanecer nos alimentando dessa questão. Coexistimos em trocas incessantes de imagens e movimentos com o ambiente, resultando desses cruzamentos e operando continuamente. E para continuarmos existindo, acordos são necessários, da mesma forma que para dançarmos, estabelecemos relações, produzindo novas possibilidades de movimentos, que inclui o modo de lidar com as questões de mundo, e, nesse caso, com as restrições que nos impedem de atuar livremente nos espaços comuns. Assim, um contínuo deslocar para permanecer, Albuquerque, entendendo a arte nesse estado de prontidão, ou a única capaz de subverter os dispositivos de poder. Metodologia e objetivo geral.
Bem, a metodologia utilizada neste artigo tem uma abordagem qualitativa a partir da revisão de literatura, leitura de livros, artigos e apreciação da obra artística, e nunca as minhas mãos estão vazias de Christian Duarte, em companhia a partir dos versos de Sofia Andressen. O objetivo geral é identificar, a partir de um processo artístico colaborativo, como aspectos relacionados à alteridade como estado de criação, ativam narrativas silenciadas, assujeitadas e precarizadas e a outros corpos, nesse caso também como espectadores. Danças que testemunham mundos. A valorização da experiência e aprendizado a partir da alteridade traz esse sentido de responsabilidade que aqui buscamos convergir em relação ao lugar que ocupamos enquanto seres e atores sociais, tentando fugir de determinados padrões específicos de uma sociedade demasiadamente patriarcal. A teoria corpo-mídia de Katz e Greiner nos ajuda a desmontar certos entendimentos que, encaixotados em seus mundos, não levam em conta as singularidades e a potencialidade de produzir significados reais para a nossa sociedade, em comum, bifurcando e gerando rupturas como possibilidade de produzir deslocamentos e criar outras formas que possam ser repensadas quando tratamos de pessoas em seus espaços de atuação. Assim, para continuarmos existindo, acordos são necessários. Da mesma forma que para dançarmos, estabelecemos relações, produzindo novas possibilidades de movimentos, que inclui o modo de lidar com as questões de mundo, e nesse caso, com as restrições que nos impedem de atuar livremente nos espaços comuns. Katz e Greiner destacam em suas pesquisas o quanto o corpo, enquanto coleção de informações, vive em fluxos incessantes de contatos e em contágios com o ambiente em que circula, em movimentos constantes de transformação e ação. As danças são estas: danças com propósito e responsabilidade, danças que trazem nos corpos sobreviventes troca de informações, relações, consistências e dissensos, danças que não se uniformizam pela ação conjunta, mas jogam com realidades e corpos em presenças reais na cena. Danças que têm no tempo sua dilatação necessária para acontecer e não estagnar, e danças contra a luz que insistem em nos cegar. E nunca as minhas mãos estão vazias. Os artistas em E Nunca as Minhas Mãos Estão Vazias trazem em seus corpos deslocamentos como condição natural de continuar movendo, nos mostrando a insurgência de Butler como caminho alternativo ao exercitar a indisciplinaridade de Greiner em tempo real, com jogos e movimentos que abrem a questões de pertencimentos, principalmente quando cruzam falas com gestos e sussurros, como tentativa de mostrar o quanto seus corpos não são figuras descartáveis, mas, ao corpar informações, estão prontos para criarem novas formas de ser, dialogar e criticar o sistema, observando-se nos momentos em que a pausa se faz cena, nos longos processos de reinvenção de figurinos, como uma crítica ao consumo desenfreado. Parece também nos mostrar como caminhar para a continuidade de nossas vidas precárias. Sim, estamos vivendo na precariedade. Ou até mesmo dar atenção a respeito aos estados naturais de um processo de vida, como nascer, crescer e morrer. Nessa apresentação, podemos observar, a partir de uma escuta de Bastos, o quanto os corpos em movimento se constituem de experiências, experimentos e corporalidades significativas em suas práticas e narrativas corporais em estéticas compositivas, não literais e no modo de existir dos sujeitos e seus ambientes. Dessa forma, ratificando quando a arte tem se mostrado fundamental e apta para simular corporalmente estados de alteridade, fazendo conexões entre o mover e o pensar, a partir dos corpos em ação, internalizando e gerando com isso mais abertura e reflexões às questões ligadas aos modos de existir, segundo Greiner, uma poética necessária aos tempos de agora. Considerações em andamento. Ao valorizarmos o contato com o outro, entendemos o quanto isso se faz imprescindível na constituição e evolução de cada ser humano. Temos, enquanto natureza, apesar das desigualdades, compartilhar e o partilhar com esses modos de vida, na constituição de outros modos de ser, dessa forma, compondo e valorizando as singularidades na sua diversidade. Podemos refletir que, ao ativar narrativas silenciadas, nos fazemos coexistindo nessas proposições que se fazem insurgentes em seus participantes e ou performers em seus contextos.
As referências bibliográficas, eu trouxe Albuquerque, com a tese Deslocar para Permanecer, que no caso sou eu, Helena Bastos, com os textos Corpo Sem Vontade Imerso em Coisas Vivas e o Bordado de Corpos. Eu trouxe Judith Butler, trazendo Corpos em Aliança e a Política das Ruas. Trouxe Christine Greiner com o Corpo. Trouxe Byung-Chul Han com a Sociedade Paliativa. Trouxe novamente Greiner e Katz para explicar o que é essa epistemologia, a teoria corpo-mídia, que atravessa o meu pensamento. E trouxe também o conceito de corpar, também desenvolvido pela Helena Katz, porque o corpo também é verbo. Bora pra frente! Bora! Bora pra frente! Pra trás! Não dá! Não dá mais! Bora! Bora pra frente! Pra trás! Não dá! Não dá! Não dá mais! Obrigada.